Bem-vindos ao Jardim da Luz, soluções para questões de futuro próximo. Então, essa leitura ela é agora e mais ou menos 2 meses aí, tá? Então, aqui a gente tem situações desafiadoras, mas também a gente tem um monte de notícia boa, maravilhosa e conselhos sobre, né, como pegar a nossa trajetória e ir na direção mais produtiva, mais iluminada possível, tá? Eu deixei as cartas em aberto mesmo, porque, assim, tem cartas aqui que vão falar especificamente de problemas. Então, assim, quem está se sentindo sobrecarregado, quem o negócio está pesado, já vai direto naquela pilha lá, sabendo do que ela vai falar. Eu acho que isso não deveria ser um problema, mas deixem nos comentários se vocês preferem as cartas fechadas para não deixar o negócio sugestionado, enfim. Aqui a pilha 1 a gente tem a ametista com o vazio, mas é vazio no sentido do infinito, não sem tempo, sem espaço, aquele conceito mais budista, tá? Aqui número 2, a gente tem a carta de Marte, o deus da guerra, com o citrino amarelo, vai falar especificamente de conflitos aqui. Claro que como resolver e lidar com os conflitos de uma maneira mais saudável, produtiva e iluminada. E aí, o terceiro, a gente tem o coração cósmico, que fala sobre fazer da vida uma prece viva. Vocês podem assistir todas, uma só, duas, faz que sua intuição mandar, siga seu coração. As mensagens são canalizadas, esse é um vídeo bastante focado no terapêutico. Eu sou taróloga, mas sou terapeuta também. E daí, gente, leitura coletiva, pega o que encaixou, o que não encaixou, entrega para o coleguinha de planeta. Na sua energia, no seu detalhe, é a leitura particular. Me escreve, eu te explico direitinho como é que funciona o meu tipo de leitura, que é focado sempre nessa questão terapêutica e também as terapias em si, tá lá na descrição. Convido você a se inscrever no canal, deixa o seu like, deixa um hype e te vejo na leitura. Número 1, aqui, meus amores, a gente tem a carta do vazio no sentido do infinito, tá? É aquele vazio do nirvana, o estado de não existência, não tempo, não espaço. Quando você olha de noite ali, você vê o universo infinito e tal, e fala da questão do útero, né? A experiência intrauterina. Você tá lá quietinho, sem noção de tempo e espaço, sem noção de existir, mas existe uma paz nisso. O objetivo da meditação, quer dizer, existem muitos tipos de meditação, tá? Mas o objetivo da meditação budista é atingir essa sensação mesmo, de que não existe nada, mas eu não sei se eu tô... É difícil explicar, né? Mas é um conceito mais asiático, assim, que às vezes pra gente é meio esquisito, de essa suspensão do tempo e do espaço como uma coisa boa. Mas enfim, como é que a gente traduz isso aqui, né? Uma coisa de para tudo, para de pensar um pouco, se acalma. Vamos pegar mais detalhes aqui de que área da vida que a gente está falando, tá? Rainha de espadas, 8 de espadas, rei de paus e o diabo. Tem uma interação aqui entre pessoas que está muito difícil. A gente tem uma rainha de espadas com muitas dificuldades interagindo com um rei de paus. Pode ser qualquer tipo de relação, tá? Eu vou descrever as duas pessoas que estão interagindo aqui. E uma delas
é mais racional, mais preocupada com um senso de justiça, e essa pessoa está se sentindo impotente diante de quê? A outra pessoa aparece aqui como alguém que tem um charme, que tem um poder pessoal, mas é uma pessoa muito irresponsável. O diabo, ele vai falar, inclusive, de vício mesmo, dependência química, descontrole. Nossa, gente, os rojões aqui, não sei se vocês ouviram. Eu moro perto de um estádio de futebol, tá, galera? Então, assim, esse rei de paus com o diabo me mostra uma pessoa assim, que deveria ser um adulto, mas está aí cedendo a algum tipo de tentação, né? Dependência química, uma sexualidade exacerbada, excesso de apego à materialidade, enfim, coisas que é a tentação, assim, que a gente devia ter um autocontrole um pouco maior, e essa pessoa não está tendo, aí fica uma sensação de impotência para o outro que tem que lidar com isso, pode ser? A pessoa que você está envolvido romanticamente, e aqui a gente está esclarecendo que de fato essa pessoa não está se comportando de uma maneira adequada. Pode ser um filho, pode ser uma mãe, né? Ah, minha mãe é viciada no jogo do tigrinho, perdeu todo o dinheiro porque mandou pro, acho que está namorando com Elon Musk. Então, assim, tem vários comportamentos de descontrole. E pode estar invertido também, né? De repente, quem perdeu o controle de alguma forma é você. Enfim, e aí a gente volta para cá. É hora de fazer o quê? Ficar quieto. Ficar quieto, né? Então, se você é a pessoa que perdeu o controle, volta, vai ficar quieto. Se você é a pessoa que está se sentindo impotente diante do descontrole do outro, também, entendeu? É hora de recolher as palavras, as ações, fechar a boca e ficar quietinho. Às vezes a gente tem que fazer isso, né? Estratégia, sabe, gente? Tem a hora de agir e tem a hora de ficar quietinho. As de paus, 9 de ouros, o mundo e 3 de paus. Existe aqui muita água para rolar debaixo dessa ponte. E eu sinto muito uma energia de intervenção divina aqui mesmo, sabe? Então, de repente, a mãe, o marido dessa pessoa, sei lá, né, qual que é o vínculo aqui, achando que terá que resolver tudo, que tem que vir com todas as estratégias, que tem que resolver, que tem que entrar com os recursos, isso, aquilo. E aí a leitura está falando assim, calma, existe uma ordem divina, existe toda uma estrutura espiritual que cuida de cada uma dessas pessoas, que cuida dessa família, ou pode ser família de alma, né? Não necessariamente família de sangue e tal, mas aqui existe uma coisa muito maior envolvida. Então, assim, se você está sobrecarregado, achando que você tem que resolver tudo, que você que tem que salvar essa pessoa, não é assim que vai funcionar, entendeu? É muito maior do que isso. E essa pessoa que está com esse problema de descontrole vai encontrar um caminho, tá? Vai encontrar sim. Então também talvez uma questão de confiar, né? Puxa, já fiz tanto, já investi, já levei no psicólogo, já orei, já fiz tudo que eu podia fazer. Aí o outro tem o tempo do outro, não é no seu tempo, é no tempo da pessoa.
Então aqui tem toda uma série de coisas aí, tá? E aí o que a leitura diz aqui? Não dá para você pegar 100% do seu dia, do seu tempo, da sua energia e ficar tentando salvar uma pessoa, por mais querida, importante que ela seja. Vai cuidar da tua vida um pouco, vai para academia, vai estudar, vai cuidar dos seus projetos, dos seus sonhos. Então, assim, enquanto você se sente impotente diante do que você pode fazer pelo outro, aceita que você tem que se recolher. E aí, nesse recolhimento, você faz o quê? Você vai investir nos seus sonhos. E tá tudo bem, porque tem gente que se sente negligente, né? Ah, mas eu vou deixar a pessoa cair. Então, às vezes a pessoa precisa cair, tá? Às vezes a gente tem que deixar mesmo. A leitura tá falando isso, que às vezes a gente tem que soltar, né? Quando a criança é pequenininha ali, a gente tem que deixar ela cair, que tá brincando, vai ralar o joelho, tá? Não pode fazer né? Aí, mas entre adultos é difícil, né? Porque as quedas têm consequências. Mas assim, enquanto essa rainha de espadas cuida da própria vida, da própria felicidade, da própria abundância, algo vai acontecer que vai levar esse rei de paus aqui para um novo caminho. E essas duas histórias vão acontecer ao mesmo tempo. Então, o destino desta pessoa que está com dificuldades não está dependendo tanto assim dessa outra, tá? Então, respira, confia no universo, confia que existe uma ordem maior para as coisas, porque tem um novo caminho sim para essa pessoa, tá? Como se a leitura estivesse dizendo, olha, cada um tem seu tempo, mas vai ficar tudo bem. A pessoa vai fazer do jeito dela, no tempo dela, mas ela vai ficar bem. Vamos seguir aqui. Aí, tá o diabo de novo. Julgamento, aí, tá vendo? Tem uma intervenção divina aqui, gente. Página de paus e o hierofante, tá? Então, aí é o seguinte, tem uma intervenção divina aqui. E isso está atrelado a uma outra figura de autoridade, a uma outra figura de conhecimento que não é você. Então, né, eu falo, a pessoa não me escuta. Aí vem um médico, um psicólogo, uma autoridade religiosa, um terapeuta holístico, fala exatamente o que eu falei, e aí a pessoa escuta. Às vezes é assim mesmo, às vezes é assim que tem que acontecer mesmo, né? Então, o marido tá lá, né? Ah, esse negócio aí que você não larga, esse comportamento, isso que fala. E você tá vendo que não adianta, né? Aí a pessoa vai lá numa reunião do AA, vai assistir uma palestra no centro espírita, eu sei lá, gente, tudo pode acontecer. Aqui a gente tem uma figura de autoridade, de conhecimento no hierofante. Aí repete a mesma coisa que você está falando faz um ano e a pessoa, nossa, que revelação. Então, assim, é tipo isso, tá? Que vai acontecer aqui. Entendeu? Então, assim, a sua mensagem para essa pessoa já está dada. Agora, sabe, se deixa, se recolhe. É como se tivesse todo um rolê da espiritualidade para que essa pessoa se depare com uma figura de autoridade completamente estranha que vai repetir. E aí essa repetição vai fazer, entendeu? Isso aí que vai dar um estalo na pessoa, mas tem uma intervenção divina aqui.
8 de copas, 5 de copas, página de espadas e a roda da fortuna, tá? Então, assim, mas se eu me recolher, se eu tirar a mão do problema, a gente vai se afastar, sim, vocês vão. E essa pessoa vai sentir esse afastamento, de certa forma, como um pouco de um abandono. De novo, isso aqui pode estar invertido. Talvez você seja a pessoa que passou por um momento de descontrole muito grande, você não está entendendo por que aquele outro de quem você esperava tanto se afastou. A pessoa se afastou porque ela sente que não dá resultado, que ela está tentando, ela tenta, e ela não vê progresso, ela não vê. Então, a pessoa se retira para se preservar do sofrimento e tal. E só que as palavras certas, elas vão vir de onde elas tiverem que vir, mas elas vão chegar e elas vão ecoar e vão ser profundas. E isso dá uma guinada, assim, uma coisa muito louca, sabe? Então, aquilo que você está precisando escutar não vai vir da sua família, vai vir de um outro lugar. Né? Você está procurando a resposta, você está procurando um apoio na sua família. Ou como eu falei, né? Sempre a leitura, tudo que eu sei é que essa leitura tem duas pessoas envolvidas, né? E a resposta, ela não vem de dentro da própria família. A resposta, ela vem de um lugar inesperado, de um lugar externo, de uma autoridade. E vai fazer muito sentido, vai virar uma chavinha e vai ter um recomeço aqui, né? Então, vamos voltar lá. Quem são figuras de autoridade? Pessoas que realmente dominam um conhecimento X, pessoas que realmente têm um cargo, têm nem sempre é o profissional de saúde, nem sempre é de fato um professor, né? Pode ser sim alguém de uma questão religiosa, de uma terapia alternativa, mas enfim, alguém que tem uma posição de autoridade, entra aqui neste rolê e entrega a virada de chave para essa pessoa aqui, tá? Como saiu essa carta do silêncio absoluto, do recolhimento? Eu estou imaginando que aí uns 90% de vocês serão a pessoa que está ali como rainha de espada, né? A pessoa que está tentando ajudar. Mas sempre para uma pessoa, pelo menos, isso aqui vai estar invertido, tá bom? Livros, olha lá, gente, a resposta está a resposta está no conhecimento mesmo, de alguma maneira. Conhecimento estabelecido, ó, a casa fala de estrutura, caixão e a mulher, tá? Então, aqui a gente está repetindo. É a partir de um conhecimento oficializado, estruturado. Entende? Aqui, livros com casa dá uma carinha muito de consultório do médico, ou o... Como que chama, gente? Lá no centro espírita tem aquela pessoa que conversa, que faz o aconselhamento, que fala, você está precisando tomar o passe de cura do dia X, fazer isso, fazer aquilo, sabe? Uma coisa assim certinha, que tem ali hora para chegar, lugar para acontecer, tem toda uma metodologia, entenderam? Psicólogo. E isso encerra um ciclo. E aí, o novo ciclo, a partir disso, é essa pessoa realmente encontrando como
existir na vida adulta de uma maneira saudável, de uma maneira ok, de uma maneira que funciona, tá? E não necessariamente a pessoa é mulher, mas a mulher, ela fala o quê? A carta da mulher. Olha, aqui a gente tem um adulto funcional, que dá conta da própria vida, que dá conta das próprias coisas, uma pessoa carinhosa, amorosa, que consegue existir na vida adulta sozinha, é isso, né? Então, um movimento de independência, de crescimento, de amadurecimento ou de cura, né? Porque aqui também a gente pode ter uma questão de assim, que a pessoa está desregulada desse jeito, está fora de controle assim, talvez tenha aí um diagnóstico envolvido, uma coisinha, né? Então cada um sabe qual é a sua história, leitura coletiva. Se for o caso, gente, a psiquiatria contemporânea é uma coisa muito humanizada, fiquem em paz, tá? E assim, onde tem faculdade de psicologia, tem atendimento gratuito. Porque os psicólogos são obrigados a atender durante o último ano de curso para poder se formar. Então, se tem faculdade de psicologia, tem atendimento gratuito e algumas atendem online. Psiquiatra, a gente consegue no SUS, tá? Pelo SUS você consegue. Quem tem convênio, mais fácil ainda. Entendem? Então, hoje em dia, essas coisas são acessíveis, são humanizadas, tá? A gente precisa também investir naquilo que é necessário, né? Às vezes o tratamento é temporário, em alguns casos ele é de longo prazo, tudo bem. O importante é ter uma vida com menos sofrimento. Vamos diminuir o sofrimento aqui da vida das pessoas, tá? Mas enfim, você aqui é um processo que você assiste o outro fazer, que você assiste o outro passar. Essa leitura vem te trazer essa esperança e dizer para você, não é você que vai resolver tudo, não é você que precisa carregar tudo. Respira, vai cuidar das suas coisas. Confia que tem um negócio muito maior acontecendo, tá? Isso aqui vai tem um final feliz essa história e isso não tá todo nas suas costas, não, tá bom? Respira, fique em paz, vai cuidar das suas coisas, dos seus sonhos e, e é isso, tá bom? Às vezes a gente precisa, né, largar um pouco e confiar. Difícil, né? Eu sei que eu não tô falando como se fosse fácil, não, eu sei o quanto é difícil, tá bom? Mas é assim que a vida funciona às vezes, tá bom? Aí, gente, a leitura coletiva, pega para você, não encaixou, vai para outra pilha. Na sua energia, no seu detalhe, a leitura particular, seu terapeuta também. Me escreve, eu te explico como é que funciona o tarô, as terapias. Se inscreva no canal, deixa seu like, deixa um hype se você se identifica com essa energia. Um beijo no seu coração. Número 2, meus amores, aqui tem uma carta que traz a energia do conflito, energia de Marte, deus da guerra, né, às vezes faz parte da vida mesmo. Vamos lá entender melhor o que está rolando aqui. Às vezes a gente tem que se posicionar mesmo. Mas, olha, já começa aqui com o 5 de copas, que é uma carta de luto, vergonha ou arrependimento, coisas nesse sentido assim. Mas nem tudo está perdido, né? 3 copas caíram, 2 estão de pé. 3 de ouros, parcerias, 4 de espadas, recuperação de traumas e tristezas. 5 de paus, que é que eu estava pensando, esse aqui parece um 5 de paus. Aqui tem grandes tristezas, grandes decepções com relação a parcerias. Aí entra, né, a amizade,
sei lá, pessoas com quem você contava aqui te deixando na mão e você se recuperando disso, só que o negócio não acalma, tá meio atormentada essa energia que tá bem. Pode ser relacionado a ex-amores também, de quem você esperava mais lealdade, porque de repente assim, né? Fala, puxa vida, nem toda história precisa ser romântica, mas essa pessoa precisava ter se comportado desse jeito, sabe? Então, uma coisa muito chata aqui de picuinha, de comportamento mesquinho, e você assim só quer se livrar desse negócio aí. Mas vamos entender melhor, né? 2 de ouros, 9 de copas, rainha de ouros e 8 de espadas. Aí, o que dá a impressão aqui é que alguém de quem você esperava mais preferiu a bagunça, preferiu a farra, tá? Então aqui não é assim, ai, me trocou por outra, não, aqui me trocou pela farra, me trocou pela solteirice, se for romântico. Mas numa relação familiar também pode ser, né? Fala, puxa vida, o meu pai, ao invés de ser pai, era um cara que vivia em bar. Então tem qualquer coisa assim. E por que isso está te afetando tanto? Porque de alguma forma isso bloqueia você se estabelecer. Você está pegando, me parece aqui, que no financeiro, inclusive, sabe? O comportamento de um outro, a irresponsabilidade de um outro, pegando aqui no seu financeiro. Por exemplo, um filho adulto que já devia estar trabalhando, que já devia ter sua própria fonte de renda, mas não assume essa responsabilidade, não vai para frente, tal, não sei o quê, né? Ou aquele marido que fica enchendo as paciências por causa do preço da geleia, só que na hora de comprar cerveja vão os milhões ali, sabe? Então me parece uma situação assim muito chatinha, desse tipo, assim, bem insuportável mesmo, tá me irritando. Essa energia ela tá vindo, batendo no meu corpício. E ela está passando por mim, eu tô ficando num nível de irritação aqui que vocês não estão crendo. E aí, a energia principal é essa energia de Marte, o deus da guerra, quer dizer, não ter medo do confronto, não ter medo de bater de frente aqui, tá? Às vezes a gente tem que. Às vezes a gente não pode recuar, não. Engraçado que aqui é exatamente o oposto da pilha 1. A pilha 1, ela trazia uma situação muito parecida que dizia para você recuar. Aqui na pilha 2, ela está trazendo uma situação em que alguém não tem muita disciplina, não tem muito autocontrole, mas aqui fala assim, não recua não. Não recua não, que aqui o negócio tem que ir mesmo resolver isso aí. Então, se você resolveu assistir as 2 pilhas, que eu estou entendendo que você tem 2 pentelhos aí na sua vida, descontrolados. 2 de copas, página de copas, só que esse aqui tem uma vibe romance. 10 de espadas. Então, só que a pilha 1 tinha uma vibe muito família, tá? E aqui na pilha 2 a gente tem uma vibe muito romance. Aí, assim,
De repente você tá junto com a pessoa, eu dei o exemplo do marido mala ali, né, que inclusive eu conheço essa pessoa, tá, essa história de brigar pela geleia e ir lá gastar milhões em bebida alcoólica, essa história é real, né. Enfim, então aqui alguns estão junto com essa pessoa, romanticamente falando, para outros é uma pessoa que é do seu passado, mas fica pensando em você, ressentindo, sabe? Quer dizer, então a pessoa pisou na bola com você lá atrás ou no momento presente, porque ela era uma pessoa irresponsável, superficial, que não comparecia. Ah, tinha amor? Tinha. Aí a pessoa ainda tem a ousadia de achar que é o outro que abandona, né? Ah, me abandonou. Ah, não me ama, não me quer. Ah, não me dá bola. Olha, eu vou espirrar. Entende? Porque assim, eu vejo isso com uma certa frequência, né? Gente, assim, o tarô não é minha profissão principal, tá? Eu trabalho na área de saúde. Então, isso é uma coisa que a gente vê o tempo inteiro. A pessoa que só apronta, e aí ela fica, ah, coitadinha de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, meu marido não me prioriza, quer dizer, tá tacando terror, pondo fogo no mundo, infernizando a vida de todo mundo, porque tem hábitos questionáveis, e aí fica lá, mi. Então a gente tem esse negócio aqui, tá, gente? Temos uma situação dessa aqui, e aí, assim, alguém que está sentado do seu ladinho aí, ou é alguém que se foi, porém fica lá no canto, né? Se separou de você e fica lá remoendo, te mandando essa energia, né? De, ai, você me abandonou. Cara, me abandonou por quê? Então, eu te abandonei porque você se comportava de uma maneira inaceitável. Então, será que eu te abandonei mesmo? Eu me retirar, porque o seu comportamento é inaceitável, você chama isso de abandono? Aqui a pessoa chama, tá? E digo mais, para essa pessoa é a verdade dele ou dela, a pessoa realmente acredita nisso. Para a nossa revolta. 2 de ouros, temperança, as de ouros e 5 de paus. E aí a leitura pede encarecidamente para você não recuar, não ceder. Tem uma chantagem emocional aqui, tá? Tem uma distorção de realidade no vitimismo desta pessoa. Cuidado se você está nos 10% que a leitura está invertida, cuidado, adapte e tal, né? Aqui, gente, ninguém é alecrim dourado, tá? Então, de repente, você é a pessoa que se sente abandonada e precisa entender que o outro foi embora porque você não se comportava de uma maneira suficientemente boa. E aí, às vezes, o problema é a gente, nem sempre o problema é o outro. Estou falando isso como representante dos seres humanos, que também já fez muita coisa errada na vida, claro, né? Então, assim, para a maior parte de vocês, vocês são a pessoa que se cansou e foi embora. Mas vai ter alguém aqui que está assistindo que é a pessoa que se sente abandonada e precisa repensar o seu comportamento, tá? Ai, essas leituras do Jardim da Luz ficam puxando as orelhas. Então, gente, mas os puxão de orelha são para mim também. Sempre tem pelo menos uma pilha que é minha, tá? Mas isso vocês vão morrer sem saber qual pilha é a minha em cada leitura. Essa aí eu vou levar para o túmulo. Mas enfim, vocês nunca sabem se é para mim também o que eu tô falando, tá bom? De qualquer forma, voltando aqui, né? Não é para
Recuar não é para dar moleza, infelizmente a situação é essa, tá? Aqui precisa realmente ser teimoso, fincar o pé no chão e falar: não, 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 não. Não vai brigar comigo por causa da geleia se você gastou milhões em bebida alcoólica. Não vai ficar de birrinha comigo, me mandando nhaca energética lá da casa dele, eu aqui na minha casa recebendo, porque a pessoa acha que eu abandonei, sendo que o comportamento dela era inaceitável. Aí, quem está separado, a alternativa, às vezes as pessoas não estão nem se falando mais, né? Aqui pode estar bloqueado, pode estar, né? E a pessoa fica falando, que às vezes as pessoas pensam muito assim, ai, fez macumba para mim, estou magiado. Gente, não precisa formalizar, tá? Se a pessoa fica o dia inteiro cozinhando o ressentimento dela por você, isso gera um efeito energético. Ninguém precisa ir lá na mãe de santo, pagar R$ 1.000 para não sei o quê. Não é assim que funciona. A pessoa está quietinha na casa dela, de uma maneira totalmente inconsciente, e ela está cozinhando aquele ressentimento dia e noite, noite e dia ali com relação a você. E isso vai te bombardear essa nhaca. Só que a gente tem que estar com a janela aberta, a gente tem que estar com a fresta aberta, senão o negócio não entra. Então, como é que fecha? Fecha-se essa janela, superando a sensação de culpa, superando uma série de questões aí, né? Então, se a nhaca dessa pessoa tá entrando, você tem que olhar e pensar, onde que eu tô com a fresta aberta? Onde que eu preciso alinhar mais a minha energia, tá? Porque a pessoa pode ir lá fazer a macumba do chifrudo de R$ 3.000. Se você tiver em ordem com o seu energético, com o seu espiritual, é bate e volta, problema da pessoa, azar dela. Tá? A pessoa pode passar o dia inteiro cozinhando ressentimento, pensando o quanto você é horrível, porque você não teve paciência com o comportamento dela, tal. Se você tiver tudo bem, tiver alinhado, então assim, é olhar para dentro, tá? Eu não estou falando aqui para a gente tacar pedra nessa pessoa. Não é sobre essa pessoa, é sobre você aprender a fechar a janelinha do seu energético. E a leitura esclarece aqui o que foi que aconteceu, né? Teve toda uma explicação do que foi que aconteceu, isso ajuda. E aí, assim, eu não posso ficar me punindo, carregando correntes, porque eu não tolerei um comportamento de um outro que era de fato algo que não é para ser tolerado. Porque se a gente passa a mão na cabeça para certas coisas, nós estamos sendo coniventes, né? Então, não é para passar a mão na cabeça aqui, não é para ser conivente e é para fechar a janelinha que permite que essa energia esteja te invadindo aí. Agora, se você de fato convive com essa pessoa, é para ter firmeza, não é para ceder, não é para passar a mão na cabeça de pessoas adultas que deviam se comportar de uma maneira melhor, né? E é duro, né? É difícil, não é fácil não, tô falando que é fácil não, tá, gente? Não tô falando que é fácil em momento algum, tá bom? Eu vou pedir um conselho específico aqui, né? Se aparecer algo do tipo assim, não, talvez você deva realmente pedir desculpa para essa pessoa, tal, isso aparece nas cartas, tá? Então eu vou pedir assim, um conselho para você como lidar com essa pessoa. 10 de ouros, 4 de espadas, 3 de espadas. Vejo que é uma pessoa muito importante, né? Agora, o 10 de ouros, o que ele fala pra gente? Tudo certinho,
tudo no devido lugar. O 10 de ouros é uma carta de realização máxima das coisas estruturadas. Então, no 10 de ouros, a gente tem aquele casamento, aquela estrutura familiar, a gente tem a coisa de deixar um legado, e assim, então, se é torto, não cabe aqui, tá? Coisas tortas, coisas esquisitas, coisas que as pessoas se acham acima das regras. Existe uma maneira saudável, uma maneira própria, uma maneira adequada de construir uma vida familiar. E quando a coisa começa a ficar torta, o que é que se vai fazer? Né? Então, assim, mantenha os seus padrões do que é construir uma vida com alguém lá em cima mesmo, tá certo? É assim, é para normalizar ser saudável, é para normalizar ser sóbrio, é para normalizar ser uma pessoa trabalhadora, vocês entenderam? Isso é para ser normal. Ah, mas é que eu entendo que não aconteceu, né? Então, o conselho é, assim, encarar essa realidade e aceitar que não aconteceu, não tá acontecendo, sabe? O coração tá partido aqui, entendeu? Então, assim, nada aqui fala sobre você se desculpar, você se retratar, tá? Aqui fala o contrário, fica firme nos seus ideais, fica firme nos seus propósitos. Você tem uma ideia clara de como as coisas devem funcionar, não está acontecendo, né? Você está exausto, você está exausta, porque de fato o negócio não tá, entendeu? Não tá sendo como tem que ser. Então, aqui qual é o conselho? Encarar a realidade, ter padrões elevados daquilo que você deseja com relação à sua vida pessoal e segurar a onda, sabe? Não aqui é assim, não é para negociar o básico do que faz uma vida funcionar, entendeu? Não é para negociar, não é para recuar. A leitura está muito clara nesse sentido, tá? É uma leitura difícil. Eita. Essa leitura aqui, às vezes, gente, mas enfim, alguém precisava profundamente ouvir isso. Essa leitura vai para a pessoa certa, é coletivo, não tá batendo, vai para outra pilha, tá bom? Mas para alguém esse conselho vai ser extremamente importante, tá? Trevos, o sol. Olha, você aqui. Aqui aparece você a partir desse conselho, né? De não desça a régua, não desça a régua. Tá vindo nos seus caminhos o quê? Momentos de muita felicidade, de muita alegria, verdade, transparência, proteção, cuidado e socialização saudável. Tudo isso está disponível para você. Não aceite migalha, entendeu? Projeto chega de migalhas. Eu vou instituir aqui. Projeto Jardim da Luz, chega de migalhas, tá? Então tá disponível para você na sua vida essa lindeza aqui, ó. Olha que lindo isso, tá? Momentos felizes, sinceridade, pessoas que vão querer te proteger, cuidar de você. Está disponível, você tem que acreditar. A gente tem que acreditar que relacionamentos saudáveis existem. A gente tem que acreditar que amores de proteção, amores de cuidado mútuo existem. A gente precisa acreditar que o normal
é ser sóbrio, é ser cuidadoso, é ser respeitoso, tá? Porque isso está disponível para você, você vai viver isso ainda. E aí, quem não for assim, não é para recuar, não é para descer. Tem gente que fica chocado, né, quando vê uma pessoa trabalhadora, sóbria, fala, nossa, mas na minha família não era assim, então, gente, mas é para ser somente o normal, tá? Uma pessoa respeitosa, né, relacionamentos recíprocos, isso aí é para ser o normal, tá disponível para você sim, só que você não pode ceder à tentação de se emaranhar aí em chantagens emocionais e ficar tolerando comportamentos inadequados de outras pessoas, tá bom? Você ainda vai ser muito feliz na sua vida afetiva, desde que você finca o pé no chão aí em nome dos seus valores, daquilo que é saudável, tá bom? E é como assim, se o universo fica esperando, né, a gente se posicionar às vezes, sabe? Fica assim, é como se a espiritualidade que cuida de você, todo mundo ficasse esperando, sabe? Assim, não, ela vai se posicionar, dessa vez ele vai conseguir, sabe? Assim, se posicionar e não aceitar essa migalha e mandar essa pessoa que é manipuladora embora, não, dessa vez ele vai resistir à tentação, sabe? Assim, eles ficam esperando, né? E aí depois tem esses presentes lindos aqui para você, tá bom? Mas enfim, como eu falei, né, gente? Leitura coletiva, pega o que é para você, que foi para o coleguinha, você remessa para o universo. No seu detalhe, na sua energia, sua leitura particular, sua terapeuta também me escreve, eu te explico como funciona o tarô e como funcionam as terapias. Se inscreva no canal, deixa seu like, deixa um hype. Um beijo no seu coração. Número 3, como vão vocês? Aqui a gente tem a carta do coração cósmico. Devoção. Faça da sua vida uma prece em movimento. Bem bonito, né? Às vezes a gente esquece de conectar com as instâncias superiores. E aí você pode conectar no carro, na fila do banco. É uma coisa para a gente lembrar mesmo de fazer, sabe? Vamos lá, mais detalhes aqui. O sol, que lindo. 8 de paus, enforcado e rainha de espadas. Tem uma clareza mental muito, muito grande que talvez faça muito tempo que você não tem clareza mental. Aqui faria sentido para mim alguns de vocês estarem numa fase que tá difícil meditar, tá difícil se concentrar na hora de fazer oração. Eu sento para fazer oração, de repente estou pensando sei lá o quê, sabe? E tem uma clareza que muito grande que vai vir assim, e interessante assim que é rápido, é potente. De repente também, sabe, tem fases da vida que a gente está muito ocupado, muito agitado, aí você tem aquele dia super agitado no trabalho e tal, chega de noite, a cabeça tá milhão, né? Até, sabe, tem fases que são complicadas. E aqui parece que vem uma fase nova muito bonita com relação à sua clareza mental. A força, rei de ouros, rei de paus, pajem de paus. E eu tô vendo mesmo, assim, figuras de... Assim, o que faz sentido para você, né? Então, energia dos anjos, por exemplo, para quem que, quando você faz as suas orações, para quem que você faz, né?
Eu tenho uma vibe, assim, gosto muito do Arcanjo Miguel, tive um sonho uma vez com o Arcanjo Miguel que me marcou muito e tal. Então, existe aquilo que você, por muito tempo, você tem sido forte na sua vida. E como eu falei, às vezes o nosso dia a dia é tão atribulado, é tanto problema, é tanta agitação no trabalho, que aí na hora da gente fazer uma oração, da gente meditar, uma coisa não vai, né? Então, normal, assim, certas fases da vida. Mas aqui está dizendo assim, como se fosse, sei lá, imagina que você tem ali o seu anjo da guarda. Eu realmente acredito em anjo da guarda, tá, gente? Eu acho que todo mundo tem o seu. Ele está sempre ali. É a gente que perde a capacidade de se concentrar, de conectar. É a gente que às vezes tem fases em que você precisa ser tão forte diante dos desafios da vida que você acaba não conseguindo, né? Se despluga um pouquinho dessa tomada. Mas aí, isso voltando aqui para você, tá? E aí vem a partir de você conseguir se reconectar, que a oração é isso, né? A gente conseguir se conectar com algo maior, tal. Então, não importa a sua religião, sua crença, dentro daquilo que faz sentido para você, você conseguir transcender, você conseguir se ligar com algo maior, te traz uma clareza mental nova, um impulso para fazer as coisas. Talvez você esteja assim, sentindo meio sem ideia, cansado, tal, aquele burnoutzinho. E aí a leitura diz assim, não, através do espiritual, no seu caso, nesse momento, você consegue dar um up na sua clareza mental e na sua criatividade, porque você vai elevar o seu padrão vibratório fazendo isso. Então, se você tá, sei lá, você gosta de tomar passe, faz muito tempo que você não vai, volte lá, volte, retome, né? Mas aqui não está falando de religião, aqui está falando de espiritualidade, que é você direto com aquilo que você acredita, né? Não tem nada sobre uma instituição, nem nada disso. Porque tem leituras que falam sobre isso, sim, né? Mas essa aqui está muito específica daquela coisa de alma, de coração mesmo ali, você se ligando com algo maior. Vamos lá. 4 de copas, rainha de ouros, 10 de copas e 3 de ouros. O que eu sinto aqui, né? Pessoas que estavam muito, 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 muito ocupadas, sobrecarregadas com família, amigos, trabalho, tal, e aí por isso que a espiritualidade ficou um pouquinho de lado. Faz sentido, assim, a leitura é atemporal, né? O YouTube tem até um termo para esse tipo de leitura que eu faço, que ele chama de evergreen, que é que a leitura está sempre pronta para ser distribuída. Então, o YouTube gosta muito desse tipo de coisa, né? Mas, enfim, por um acaso, nós estamos gravando isso aqui no comecinho de janeiro. E as festas de fim de ano, para muita gente, meu Deus do céu, né? Deixa aí no comentário para mim. Foi bom para vocês ou foi mais estressante, mais pressão do que alegria? Como que foi para vocês, né? Porque para muitas pessoas é assim, é uma mistura de tudo. Eu nem sei, é tudo ao mesmo tempo, né? Mas aqui, enfim. Aí você deu aquela desconectadinha da sua espiritualidade normal, né? Que é muita emoção. Aí tem gente que, né, é família, vai pra praia, vai pra cá, vai pra lá. Então agora a gente para e volta para os nossos bons hábitos espirituais.
E aqui, ó, que bonitinho. E de novo, né, essa questão da clareza mental, do equilíbrio emocional, sabe? Então, né, respira, já passou a agitação, agora é hora de retomar a sua clareza mental, o seu processo de cura. Cura não, né? Aqui não tem nada necessariamente para ser curado, mas é que o equilíbrio ele pede manutenção e às vezes a gente dá uma bobeada. Então aqui é manutenção do equilíbrio, manutenção da clareza mental e aí o impulso que está te faltando, às vezes é só cansaço mesmo, entendeu? É isso, né? Dá um up aí, que vem um impulso muito grande de, sabe, desbravar o mundo aqui mesmo, né? Porque a pessoa pensa assim, na primeira semana de janeiro eu vou fazer e acontecer. Aí na primeira semana de janeiro ela tá arrebentada e pega uma gripe. Assim. Então não, então é na terceira semana, talvez, que a gente consegue, né, implementar isso daí, tá? Então tá com uma carinha de qualquer coisa assim. A leitura coletiva, é atemporal. Quando você pegar a leitura, você adapta para as circunstâncias, mas a carinha é essa, né? Você achou que ia dar que ia bombar na primeira semana de janeiro e não rolou, porque era muita informação. Mas você vai bombar quando? 2 semanas depois. Depois que você retomar a sua rotina de cuidados mentais, espirituais enfim. Mas aí vai, sabe? Daí o negócio vai seguir, que vai ser uma beleza aqui. Tá muito promissora. Aqui tá falando assim, basicamente uma leitura muito leve, falando que tá tudo bem, que vai ficar tudo melhor ainda, que daqui para frente você vai conseguir, com muito equilíbrio, conquistar tudo que você quer na sua vida afetiva e financeira, tá? Vai vir assim, de repente você está em dúvida, né? Para onde que eu vou? Vou para lá, vou para cá. E aí você para só um pouquinho e fala, não, deixa eu voltar para um estado mental mais profundo, mais equilibrado, e aí as ideias vão vir, você vai saber por onde ir, sabe? Tá muito, muito lindo isso aqui, entendeu? E aqui tem tudo, aqui tem, para quem se interessa, tem romance, tem estrutura, independência financeira, estabilidade financeira, e tem vida social em termos de amizade e tal, tudo isso a partir de você ganhar ou retomar essa clareza mental. Se você nunca teve clareza mental suficiente, você está prestes a ter, tá? Essa leitura está realmente muito bonita. E aí, vamos pegar 4 cartinhas do Lenormand. A chave, olha lá, ó, solução, né? A foice, o jardim e os trevos. É o trevo de 4 folhas, né? Que fala de sorte. Então, aqui, momentos agradáveis, coisas muito gostosas. Então, assim, você vai entender qual é a chavinha que você tem que virar para sair da exaustão mental, para sair desse estado de repente, paralisação, falta de criatividade. Aqui pode ser, sabe aquela coisa assim, bloqueio de escritor? Esses momentos assim, né? Que a gente fala, ai meu Deus, daqui não sai mais nada. Você só está cansado. Pluga lá a sua energia na rádio certa ali, estação
Anjo da guarda, estação, sei lá o que faz sentido para você, a leitura coletiva, tá? Cada um com o que é maior que você, né, com o qual você se conecta. E aí você retoma e volta para as suas coisas, né, pra sua vida social, para o seu trabalho, para tudo isso, com mais alegria, com mais leveza, tá? Vai ficar muito bom, assim, tem coisas muito gostosas, muito boas para você viver. Os seus próximos 2 meses, assim, vão ser cheios de surpresinhas legais, vai ser bem legal. Essa essa leitura ela tá tô feliz por vocês aqui. É aí que eu falei, né, as outras pilhas não foram essa maravilha toda, e aí eu falei lá: "Gente, sempre tem uma pilha que é para mim", aí eu não vou falar para vocês qual é, mas sempre tem uma que é para mim, aí se é aquela lá que estava super densa, difícil, ou se é essa aqui que tá linda, maravilhosa, mesmo eu só fico sabendo depois, assim. Mas às vezes eu tô fazendo a leitura e eu fico pensando: "Ai, tomara que essa seja a minha opção, ai, tomara que essa seja a minha opção". Nem sempre, né. Enfim, tá? Tá bem linda essa daqui, tá bom? Aí a leitura coletiva, então você pega o que ressoou, não bateu, vai para outra pilha. Na sua energia, no seu detalhe, a leitura particular, sua terapeuta também. Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe um hype se você se identifica com essa energia. Um beijo no seu coração.